aprender inglês é uma meta clássica de fim de ano para muita gente, eu escolhi no meu primeiro vídeo de 2015 dar dicas para aquelas pessoas que decidiram que esse é o ano para aprender inglês, mas que ainda estão assim meio perdidas e não sabem por onde começar. Eu acho que uma coisa muito importante para quem está começando é avaliar o seu perfil de aprendizagem. Então, algumas pessoas aprendem muito bem sozinhas, algumas pessoas são excelentes autodidatas, mas outras pessoas preferem ter aulas em grupo ou serem guiadas de alguma forma. Por isso, eu selecionei 3 possibilidades para aprender inglês aqui no Brasil. Eu estou excluindo a possibilidade de morar fora, porque o meu objetivo aqui é falar sobre como aprender inglês no Brasil. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como é aprender inglês numa escola de inglês, como é aprender inglês numa aula particular e como é aprender inglês sozinho. Quem sabe eu consigo ajudá-los a encontrar seu perfil e decidir qual é a melhor forma, afinal, de começar a aprender essa língua. Bem, uma das opções é se matricular num curso de inglês. Sei que muita gente tem dúvidas a respeito de qual o melhor curso para eu me matricular. Aí as pessoas vêm me perguntar, a escola X é boa, a escola Y é boa, e eu não vou falar, obviamente, os nomes das escolas que eu conheço aqui. Antes de se matricular numa escola de inglês, é bom você pesquisar algumas coisas, como por exemplo, qual é a formação dos professores dessa escola? Uma outra coisa muito importante é pesquisar o número de alunos por sala de aula. Então, eu vejo muitas escolas, inclusive bem famosas, que colocam até 20 alunos numa mesma sala de aula. Eu acho isso um absurdo, porque os cursos de inglês não são muito baratos e eu acho que 20 pessoas numa sala de aula é muita gente, é demais. Eu acho que, sei lá, 10, no máximo 12 é um número aceitável. Então se informem sobre isso também. Um outro aspecto, obviamente, é o preço. Não significa que a escola mais cara seja de fato a melhor escola. Então como que você vai descobrir também? Pedindo indicação de amigos ou procurando bem na internet qual é a metodologia dessa escola. Aí vocês vão para a internet pesquisar como é essa abordagem, como funciona o aprendizado de uma língua nessa abordagem. Então, tá no papel de vocês também fazer uma pesquisa mais elaborada. Eu acho que a escola de inglês é o lugar perfeito para crianças e adolescentes, porque nessa fase da vida é bem interessante interagir com outras pessoas e porque fazer atividades em grupo pode ser bem mais divertido. E também acho indicado para adultos que gostam também de trabalhar em grupo e que tem tempo de ir até a escola e se dedicar a todas as atividades propostas pela escola de idiomas. Precisa estar ciente que na maioria dos casos você vai ter que fazer uma prova, uma avaliação, então tem que estar disposto a isso também. Então eu acredito que para quem está muito perdido, que realmente não sabe como aprender inglês e que acha que não vai conseguir estipular uma rotina para aprender sozinho, se matricular num curso de inglês, pelo menos por um semestre, vai ser muito vantajoso. Porque se a escola for boa, ela vai ter professores capacitados e que vão te ajudar nesse início, sabe? Vão guiar o teu aprendizado. E também é legal porque você vai fazer um teste de nivelamento, vai saber direitinho em que nível você se encontra, então pra quem tá perdido, eu acho uma boa opção. Uma outra possibilidade é contratar um professor particular. A grande vantagem de fazer aula com um professor particular é que você vai ter todo o período da aula dedicado somente a você e ao seu aprendizado. Então, para aquela pessoa que é mais tímida, não vai ter tanto medo de se expor e de falar na frente de outras pessoas, então vai praticar mais a fala sem tanto medo de errar. E vai ter o tempo inteiro da aula para tirar todas as suas dúvidas. Se você encontrar um professor dedicado, esse professor vai fazer primeiro uma entrevista contigo, vai querer saber dos teus interesses, vai avaliar o teu nível de inglês e vai preparar uma aula totalmente personalizada para tua necessidade e para o teu nível. Uma outra grande vantagem de contratar um professor particular é a questão do tempo. Então, para as pessoas que têm uma rotina muito corrida, é uma grande vantagem o fato de o professor particular vir até você, até a sua casa ou até o seu trabalho. Claro que sendo um serviço personalizado e individual, o custo de uma aula particular geralmente vai ser mais alto do que o custo de um curso de inglês. Por isso é importante você se perguntar algumas coisas. 1. Eu posso arcar com esse custo? 2. Eu gosto de interagir com outras pessoas ou eu prefiro ter o tempo todo da aula dedicado somente a mim? 3. Quanto tempo eu tenho para aprender? Como a aula particular é dedicada somente a um aluno, as chances de você aprender mais rápido são maiores, porque você vai ter todo aquele tempo inteirinho da aula dedicado somente a você. E 4, para que eu quero aprender inglês? Em alguns casos, a pessoa deseja aprender inglês por um motivo bem específico, ou seja, eu preciso aprender vocabulário de negócios, ou eu preciso saber me virar em uma viagem X. Nesse caso, com certeza, uma aula personalizada vai ser bem mais eficiente do que uma aula em grupo. Uma terceira possibilidade é ser um autodidata, ou seja, aprender sozinho. Nesse caso, a primeira coisa a
se considerar é que nem todo mundo tem o perfil para isso, porque é preciso o dobro de disciplina para controlar os horários de estudo e é preciso selecionar sozinho os materiais que vão te guiar nesse estudo. Hoje em dia tem uma infinidade de materiais para aprender inglês disponível de graça na internet. Isso faz com que muitas pessoas cheguem até mim e digam: Karina, eu já tenho 1870 arquivos de PDF no meu computador, 110 livros na minha estante e 400 aplicativos instalados no meu celular. Então, o que eu faço agora? Então, a minha sugestão é a seguinte: escolha um desses materiais para ser o seu guia. Esse material pode ser uma coleção em DVD, pode ser um livro, pode ser um canal bacana no YouTube e pode ser até um aplicativo como o Duolingo, que eu realmente recomendo, porque através desse guia você vai conseguir enxergar o seu desenvolvimento na língua. Ou seja, se for um livro, por exemplo, você pode ver: eu já fiz a unidade 1, então agora eu vou fazer a unidade 2. Se for um canal do YouTube, você vai ver: eu já assisti todos os vídeos que correspondem ao nível básico, então agora eu vou passar para o nível intermediário. Então por isso que eu acho importante ter esse guia, eleger um guia, pelo menos para começar. Só que a partir deste guia, aí você vai poder buscar informações em outros lugares. Mas não adianta você ter todos aqueles materiais e pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que na verdade você nem sabe o que está fazendo. Para quem ainda não entende inglês e está começando nesse processo, um canal que eu recomendo é o English Winner, que é do meu amigo Paulo Barros. E o ponto forte desse canal é que ele é todo dividido em níveis. Então você pode procurar a playlist de nível básico, depois você vai procurar a playlist de nível intermediário e assim por diante. Com relação a aplicativo, eu já indiquei o Duolingo, e com relação a livro, eu indicaria a Gramática de Uso do Denilson de Lima ou a Gramática do Estudante da Longman. E uma coisa muito importante que precisa ser dita: independente da maneira que você decidir aprender inglês, ou seja, se inscrever numa escola de inglês ou contratar um professor particular ou até mesmo decidir estudar sozinho, a vontade de aprender e o interesse tem que partir de você. Então não adianta nada você se matricular na escola de inglês mais cara da sua cidade, ir para os Estados Unidos, ter um professor maravilhoso, se você não tem interesse em aprender. Eu acho que o fato de você estar aqui no meu canal ou no canal de qualquer outra pessoa que dê dicas de inglês é um ótimo começo, é um ótimo sinal, porque isso significa que você está realmente buscando melhorar seus conhecimentos na língua por conta própria. Então, ninguém está te obrigando a me assistir aqui, você está aqui porque você quer, então é um ótimo começo. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha dado aquele clique para você decidir que este é o ano para aprender inglês, que esse ano eu vou pelo menos começar a aprender inglês, eu vou me dedicar e com certeza no ano que vem eu vou estar muito melhor do que esse ano que está começando. Pode ter certeza que qualquer pessoa pode aprender inglês, então não precisa ser um gênio para falar uma língua estrangeira, tem que haver um mínimo de esforço e de dedicação. Se vocês quiserem mais dicas para aprender inglês sozinho, deixe aqui nos comentários, porque eu posso programar um vídeo específico sobre isso, sobre aprender inglês por conta própria. E se você quiser ainda mais dicas de livros e de técnicas para aprender inglês, eu recomendo que vocês assistam o Hangout que eu fiz com o Denilson de Lima, que é o autor do Inglês na Ponta da Língua. Então vou deixar o link aqui para vocês. So thanks for watching, hope you guys like this video and bye!